Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste domingo, domingo de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo. Ouçamos com atenção a palavra de Deus neste dia de hoje. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem novamente o Senhor. Jesus lhes disse novamente: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós sabemos que o dia de Pentecostes aconteceu 50 dias após a ressurreição, por isso Pente, lembra do Penta, 5:50, Pentecostes 50 dias após a Páscoa. Aquela cena que nós recordamos na primeira leitura da missa de hoje, em que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, junto com Maria, mãe de Jesus, e ali, rezando, eles receberam o Espírito Santo que desceu em forma de línguas de fogo. Mas o Evangelho de hoje nos apresenta o dia da ressurreição, porque, segundo o evangelista São João, a vinda do Espírito Santo aconteceu justamente no dia em que o ressuscitado, no domingo de Páscoa, apareceu aos seus discípulos, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo." Querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E quem nos dá o Espírito de Jesus é Ele mesmo. Ao soprar sobre os apóstolos e dizer: "Recebei o Espírito Santo", Ele está dando a própria vida. Ele está dando o seu próprio Espírito para que aqueles discípulos que vão ser enviados, eu vos envio como o Pai me enviou, para que eles não sejam conduzidos pelas forças humanas, porque Jesus sabia que eles não davam conta pelas forças dele. Eles não seriam conduzidos por estratégias de marketing, de mercado, não. Mas aqueles homens precisavam ser conduzidos pelo Espírito Santo. E assim, ao soprar, Jesus concede esse dom tão especial, concede o seu Espírito, o Espírito Santo, a vida de Deus que começa a habitar nos seus discípulos. E nós sabemos que pelo batismo também nós recebemos esse sopro de Deus, recebemos a vida de Deus, recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Por isso, nesse dia de Pentecostes, nós queremos pedir uma nova efusão, uma nova manifestação do Espírito Santo, para que, se talvez ele está esquecido na nossa vida, para que ele possa reacender a nossa fé, para que ele possa reavivar tudo aquilo que está morto dentro de nós. Por isso, hoje, peça com toda a sua fé que o Espírito Santo seja derramado sobre o seu coração. E a cada dia você deve pedir, a cada dia você deve buscar um relacionamento com esse Espírito de Deus, para que nós possamos de fato ser conduzidos não pelos nossos projetos, não pelo nosso jeito, pelos nossos planos, mas pelos planos de Deus. Que o mesmo que aconteceu com aqueles apóstolos, e a gente viu que depois de Pentecostes, aqueles homens que eram medrosos, que eram tímidos, que eram cabeça dura, quantas
coisas, quantos prodígios, quantos milagres, quantas belíssimas pregações eles fizeram, porque não eram mais os apóstolos a agir, mas o Espírito Santo que estavam agindo neles. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver quantos atos, quantos prodígios fizeram os apóstolos, mas na verdade os atos não eram do apóstolo, mas os atos eram do Espírito Santo. Por isso, na teologia, nós dizemos que o livro dos Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo, porque se nos 4 evangelistas mostra as ações de Jesus, ali nos Atos dos Apóstolos mostra a ação do Espírito Santo na vida daqueles homens, e com certeza Ele pode e quer agir também na sua vida. Que hoje, no dia de Pentecostes, você se abra e clame esse poder do alto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.